Oi, gente, quero conversar com vocês sobre a redação da VUNESP, porque amanhã vocês vão fazer Santa Casa. Mais pra frente, Einstein, ABC, Unesp, Unifesp, dentre outros exames. Mas tudo que eu falar agora, aparentemente apenas para Santa Casa, serve para tudo, serve para o resto. Alguém até me perguntou isso na caixinha de dúvidas que eu posto nos stories todo dia. Aníbal, a grade de correção, os critérios de correção são os mesmos para todos os exames elaborados pela VUNESP? Todos os exames têm os mesmos critérios, a mesma grade. Os mesmos pesos, a redação vale de 0 a 11, aí a banca faz o ajuste, 11 vira 50, faz a regra de 3, 11 vira 50, aí vai para a Unifesp, vira 28, vai para a Unesp, vira 20, vai para a Santa Casa, mas é tudo igual, tá? Então vamos lá, conversamos o que no nosso aulão? Deixa eu ver se você, vamos fazer um resumozinho. Se cair agora, amanhã, né, eu ia falar depois de amanhã, se cair amanhã um tema mais prosaico, ou o que eu sugiro a vocês, lembrem-se da seguinte aula: humanizem a questão posta em debate para a VUNESP. Por que eu dei essa, a gente conversou, a gente fez um exercício de 50 minutos sobre isso, quem se lembra? Porque eu estou sugerindo para a VUNESP humanizar a questão. E o que é humanizar a questão posta em debate? É se aproximar do tema. Se aproxima do tema, chega junto, entra na situação. Por que, Aníbal, você acha interessante fazer isso? Primeiro, para a tese não ser precipitada, número 1. Segundo, para a tese não soar demagógica nem hipócrita, número 2. E número 3, para a tese não soar elitista, burguesa. E aí a gente fez que treinamento? Quem se lembra? Um dos temas desse exercício que a gente ficou fazendo, da humanização da questão pós-debate para a VUNESP, foi a apresentação de menores de idade em baile funk. Lembram disso? MC Melody, MC Brinquedo, tinha isso na coletânea, né? Na época que o MC Melody e a MC Brinquedo eram adolescentes e tal. E eu perguntei qual seria a tese de vocês. E vocês disseram: eu sou contra a apresentação de menores de idade em baile funk porque é a exploração do trabalho infantil. Outros disseram: professor, eu sou contra porque o espaço do funk, esse ambiente, tem muita droga, muito álcool, enfim, e muito sexo. Não é um ambiente propício para um menor de idade, ou um menor de idade. Eu disse: beleza, se a tua tese é essa, real, beleza. Mas você pensou, você se aproximou, humanizou a questão posta em debate? Como assim? Se coloca na situação. Você é contra porque você diz que é exploração do trabalho infantil. Mas se seu pai ganhasse salário mínimo e você ganhasse 40 mil se apresentando, dançando no baile funk, você ia ser a favor ou contra? Ia ser a favor, 40 mil para 2 mil do meu pai. Então, se coloca, parece com uma visão de mundo burguesa, sabe? Você fica cagando regra do seu privilégio. Eu sou contra que é a exploração do trabalho infantil, quando a gente sabe que o rap, que o funk, o futebol dão ascensão para essa galera de comunidade, afastando inclusive da bandidagem, da violência. Então, se você é contra realmente, você refletiu, pode ser contra. Mas antes de assumir um ponto de vista, um posicionamento, um debate, pensa: deixa eu me aproximar. Se eu tivesse lá ganhando, minha mãe ganhando salário mínimo, eu ganhando 50, e eu pedi para minha mãe pedir demissão de emprego para ser minha empresária, porque eu vou ser artista. É isso que eu queria que vocês fizessem. Então a gente fez isso com muito tema. Outro tema que a gente fez também, essa técnica da humanização, foi o tema da fofoca. Aí eu dei 2 opções de tese, né? A fofoca, vazio existencial, falta do que fazer, coisa assim, ou autoconhecimento, enfim, né? Na terapia a gente fofoca. E a gente fez uma discussãozinha, e a maioria optou pela tese de que a fofoca é vazio existencial, falta do que fazer. Eu disse: calma, se aproxima da questão pós-debate, humaniza a questão. Quando é que você fofoca? E aí a discussão ficou menos hipócrita. A gente viu também nessa aula o tema da preocupação do sujeito com o corpo, aparência. Gente, o que teve de redação que criticou a pessoa que se preocupa com a aparência, é muito hipócrita isso. Muito jovem critica. Você se preocupa até com vocês escolhem até a capa do caderno. Vocês escolhem até o moletom preto. O que é que o moletom preto tem? Vendedor, me dá um moletom preto. Como você escolhe aí, vendedor, me dá G, qualquer um, G preto. Não, vocês escolhem até o moletom preto. Até como vocês cortam o cabelo. Então, como é que numa redação vocês vão se criticar quem se preocupa com a aparência? É claro, o que é que vocês vão fazer? Vão me aproximar. Quando é que eu me preocupo? Quando isso é um problema. Isso é um problema quando há um excesso. Quando essa preocupação toma conta a ponto de fazer com que você deixe de se preocupar com outras questões da vida. Porque a vida fica simplista, fica boba. Então, a questão é o tamanho, é o excesso. Então, a gente conversou também nessa aula sobre a importância da música na vida das pessoas. Tudo isso, treinamento, lembram? Pra gente humanizar. Aí quando a gente falou de música, não tinha o outro lado negativo. A música é legal. Aí vocês disseram: qual a tese? A importância da música. A música é importante porque no tratamento de Alzheimer, porque na ditadura militar, Chico Buarque com o Cálice, a faixa de Messicar. Eu disse: gente, calma, não faz assim não, agora não. Primeiro humaniza a questão pós-debate, se aproxima do tema.
O que a música provoca em você quando você cantarola no chuveiro, ou quando você toca o violão, prof, é uma espécie de meditação ativa, parece que eu fico no presente, eu paro no tempo. Primeiro fale de si, não é para falar de si, vocês estão entendendo, né? Você tem que falar do indivíduo, não é usar o eu, vocês já sabem disso. O indivíduo, a pessoa, para depois ir para a ditadura, para o grande, para o macro, primeiro se aproxima do tema, porque parece que a música não é da tua vida, é só da ditadura. Sabe, como se a música não fizesse parte. Queria muito que vocês fizessem isso amanhã e nos exames que estão aí pela frente, para que vocês não escolhessem uma tese precipitada, sabe? Qualquer tese. Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Se o tema comportar amanhã, tentem fazer um recorte para ampliar a discussão dos textos de apoio. Que recorte? Ou um recorte social, ou um recorte de gênero, ou um recorte de etnia, de raça ou de localização geográfica, Nordeste, enfim. Como assim? 2 anos atrás, a Unifesp forneceu o tema da engenharia genética e fez a seguinte pergunta: a engenharia genética ameaça a dignidade humana? Pois bem, o que havia na coletânea? Falava de eugenia, a coletânea falava de sexagem, que a engenharia genética é usada para você escolher o sexo do bebê, a quantidade de gordura no corpo, o QI, inteligência, enfim. Falava sobre isso e doenças, né, para cura de doenças como câncer. Beleza. Os alunos fizeram isso. Mariana, vocês viram essa redação modelo, além de falar tudo isso que estava na coletânea, fez um recorte social. Vocês poderiam fazer um recorte de gênero, social, étnico, racial ou de localização geográfica. Ela falou de tudo isso, mas ela disse, mas a engenharia genética vai ser mais um símbolo de desigualdade. Porque quem vai ter acesso, quem vai poder fazer o seu mapeamento genético, quem pode, são os estratos favorecidos da sociedade. Os menos privilegiados, mais uma vez, vão ficar na fila, no último lugar da fila do progresso. Ela falou do pobre e do rico, quando a coletânea não fazia esse recorte. Isso aconteceu também com a redação do ciúme, também a redação da Mariana. A coletânea falava que o ciúme é insegurança, é uma questão egóica, tudo isso. Mariana fez o seguinte, ela fez um recorte de gênero. Ela falou tudo isso, insegurança, papapá, o ciúme independe do outro, é construído voluntariamente pelo próprio indivíduo, que faz a vida virar uma paranoia, que você fica paranoico no ciúme. Tudo bonitinho. Aí chegou o momento da redação para ampliar a discussão da coletânea, que ela disse assim, mas para as mulheres vivem o ciúme, ou seja, quando são alvo do ciúme, quando elas são alvo, e o homem é alvo, a maneira é diferente entre mulher e homem, porque para a mulher, quando ela é alvo, o ciúme pode chegar, e muita gente chega ao feminicídio. Muitas apanham, e aí, porque o homem acha que o cuidado é posse, é amor, que o cuidado e posse significa um amor. E aí ela falou de homem e mulher, fez o recorte de gênero. Então, se o tema comportar mais para as mulheres pretas, isso ainda é mais nocivo. Mas para a comunidade LGBTQIA+, e tentar fazer, ou para os nordestinos, estou fazendo agora o recorte de localização geográfica. Isso amplia a discussão, fazendo com que vocês não se restringam às informações dos textos de apoio. Então, o que é que pode acontecer amanhã? Vamos lá. O tema provavelmente vai ser bilateral, que tem 2 correntes de pensamento altamente defensáveis para você escolher o seu lugar no debate. Que pode vir, esse tema bilateral pode vir em forma de pergunta, pode vir com ou entre, como você já sabe. E vocês têm muita dúvida com o entre, né? O entre é como se fosse um ou em 99% dos casos, gente. Por exemplo, quando a Unesp pediu o ato de escrever entre a técnica e a inspiração, você vai escolher, eu acho que o ato de escrever requer mais técnica do que inspiração, é a tua tese. Ou o contrário, eu acho que o ato de escrever requer mais inspiração do que técnica, é escolher o lugar do debate, é isso. Não tem confusão. Então pode vir em forma de pergunta, pode vir com entre, ou pode vir apenas com assertiva, com afirmação, isso é bilateral, tá, Bia? Faça uma dissertação sobre publicidade infantil. Não tem pergunta nenhuma, não tem entre nenhum, nem tem ou, mas é um tema a favor ou contra? Também é bilateral. Se o tema for bilateral, vocês precisam pensar no argumento de ressalva, que eu prefiro o argumento de ressalva, como vocês sabem, no segundo parágrafo do desenvolvimento. É só uma preferência, não tá errado se vocês optarem pela ressalva no D1. Mas eu prefiro no segundo parágrafo do desenvolvimento, porque eu deixo o D1 mais próximo da tese da introdução para o raciocínio rolar, para o pensamento fluir, para a tua opinião acontecer um tiquinho, porque se você faz a tese já no D1, para você quebra o fio da meada, aí você já vai colocar o contradiscurso, você nem se posicionou direito ainda, deixa teu posicionamento rolar um pouquinho mais, e aí a ressalva no comecinho do D2, como a gente viu no aulão
Acho que, falei do recorte, falei da ressalva, o tema pode ser... Então, tentar humanizar a questão pós-debate, se aproximar do tema para que a tese não seja burguesinha, não seja precipitada, nem seja demagógica, como a gente vê, ninguém... Bajulação, lembra quando caiu bajulação? Ninguém bajula, era defeito ou virtude? Todo mundo optou por virtude, por defeito. Bajulação, puxa-saco é defeito. Calma, se você, né, como eu falei hoje, pense em tudo isso, tá? Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu vou abrir o Zoom à noite lá no WhatsApp da gente, no grupo, mais tarde. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, se eu quiser ainda um palpite, se eu quiser dar um palpite, é algo para vocês. Se não, boa prova. Um beijo.